Você já parou para pensar por que, de repente, o mundo inteiro parece estar caminhando para um abismo, e ninguém se dá conta? O que poucos ousam dizer em alto e bom som é que existe uma tempestade perfeita se formando. E ela tem nome, endereço e data marcada para bater à porta dos Estados Unidos. O mais polêmico não é uma ameaça vinda de fora, mas construída tijolo a tijolo, por dentro do próprio sistema. Alimentada por decisões como as tarifas de Trump e pela cegueira, diante das crises econômicas recorrentes, sei, voca, atchacê, já vai o do tudo. Inflação, desemprego, quedas na bolsa, guerras comerciais, prepare-se. A próxima onda vai muito além do que mostram os jornais ou especialistas de plantão. Existe um padrão invisível, uma engrenagem perversa, que só agora começa a aparecer para quem tem coragem de olhar sem filtros. É contraintuitivo, eu sei. A maioria prefere acreditar que a solução está logo ali, no novo pacote econômico ou na força de um discurso político. Mas e se eu te dissesse que tudo isso é só distração? Que a verdadeira recompensa está em enxergar além das aparências e que só quem percebe isso hoje vai conseguir sair na frente amanhã? Sim, eu tô falando para você, que sente que tem algo errado, mas nunca encontrou uma explicação convincente. Chegou a hora de romper o véu da ignorância, encarar a dor de frente e encontrar a saída, enquanto ela ainda existe. O que está vindo é assustador, mas também é uma oportunidade rara para quem busca a verdade. Conhecimento e acima do tudo, preparo para o inesperado. Olha, quando a gente fala das tarifas de Trump, não é só mais um daqueles assuntos de jornal que passam batido. Não, isso mexe com o bolso e com a cabeça de muita gente, mundo afora. Imagina um empresário, com milhões investidos, tentando decidir se vai abrir uma filial em outro país ou não. Do nada, vem uma notícia dessas tarifas. E, pronto, trava tudo. Ninguém quer arriscar o próprio dinheiro no escuro. E essa insegurança, sabe o que faz? Ela contamina todo o ambiente de negócios, deixando geral de cabelo em pé, inclusive aquele pequeno empreendedor que só queria importar um maquinário novo para o negócio dele. E aí, o que acontece quando essa incerteza vira rotina? Simples, as empresas começam a segurar o dinheiro, param de investir, e a roda gigante da economia começa a girar mais devagar. Para você ter uma ideia, até aquele restaurante da esquina sentiu o baque. O fornecedor pensa 2 vezes antes de contratar gente, e o consumidor, com medo do futuro, fecha a carteira. E sabe o que é pior? Esse efeito dominó não respeita a fronteira. Não, vai de Nova York até Pequim, de São Paulo até Berlim. O mundo inteiro fica em compasso de espera, meio que torcendo para ver se alguém toma coragem e solta o freio de mão. Eu, Richard Wolff, já cansei de alertar. Essas medidas, que parecem corajosas à primeira vista, só criam mais perguntas do que respostas. Você deve estar se perguntando, e o que isso tudo tem a ver com as crises econômicas? Pois é, essa é a deixa perfeita para a gente mergulhar no próximo ponto. Porque as tarifas de Trump são só o começo de uma história muito mais complicada quando a gente fala de crises econômicas no capitalismo. Não adianta fingir surpresa. Toda vez que o mundo entra em parafuso, é como se fosse aquela tempestade que vem todo verão. Só muda a intensidade e o endereço. Em média, a cada 4 ou 7 anos, o sistema nos brinda com uma bela reviravolta. Empregos somem do mapa. Empresas fecham as portas. E famílias inteiras têm que recomeçar do zero. Eu, Richard Wolff, já perdi as contas de quantas vezes vi esse roteiro se repetir, sempre com aquele mesmo ar de tragédia anunciada. E olha, não são só as grandes empresas que sentem o baque, não. Pensa naquele pequeno negócio local, na dona de casa que faz bico vendendo doces, no estudante que trabalha meio período para ajudar em casa. Quando uma crise chega, o impacto é geral, menos ninguém fica realmente imune. Sabe aquele seu amigo que pensou em investir num pequeno comércio? Numa dessas, ele acaba desistindo, porque o medo de perder tudo grita mais alto que a vontade de arriscar. E quem tem família para sustentar, então, sente no peito cada notícia ruim que sai sobre economia. Agora, você pode até achar que isso é azar ou falta de preparo, mas o buraco é bem mais embaixo. Essas crises não são simples acidentes de percurso, são quase parte do DNA do capitalismo. E, falando em DNA do sistema, já reparou como até o governo sofre quando a economia desanda? Pois é, isso nos leva direto para o próximo ponto, onde o Estado também entra nesse jogo perigoso de perde-perde. Muita gente esquece, mas o governo não é uma entidade acima das tempestades econômicas. Ele sente o baque tão forte quanto qualquer empresa ou trabalhador comum. Durante as crises, as receitas do Estado despencam menos gente. Empregada significa menos impostos entrando, enquanto o número de pedidos por ajuda social dispara. A conta simplesmente não fecha. E, como se o governo estivesse tentando tapar um buraco no barco, enquanto a água já chegou na cintura. E,
Nessas horas, promessas políticas viram poeira ao vento. Falta dinheiro até para o básico. Só para ilustrar, lembra dos pacotes de estímulo aprovados às pressas em 2020? Pois é. Aquilo não saiu de um cofre mágico. Saiu de uma dívida ainda maior, de uma corda esticada até o limite. Quando a crise é severa, o Estado até tenta jogar dinheiro na economia para evitar um colapso total. Mas no fundo, acaba apenas empurrando o problema para frente e para as próximas gerações pagarem a conta. Fica todo mundo esperando milagre, mas o milagre, meu amigo, tem um preço alto. E aí, enquanto todo mundo olha para o governo como salvador, ele se vê de mãos atadas, cortando orçamento, reduzindo investimento e muitas vezes sendo forçado a sacrificar políticas públicas importantes. Nesse cenário, fica cada vez mais claro que as crises econômicas são como um ciclo vicioso, puxando todo mundo para baixo, inclusive quem teoricamente deveria nos salvar. Agora olha só, quando essa roda da recessão começa a girar mais rápido, entra em cena um novo capítulo dessa novela. Sabe aquele ditado? Nada tá tão ruim que não possa piorar? No universo das crises econômicas, isso é praticamente uma lei não escrita. A recessão é como uma gripe forte que insiste em virar pneumonia. Se não tratada logo, vira depressão. E aí o buraco fica mais fundo. Foi exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos da América em 2020. Juntou a pandemia com uma economia já fragilizada. E pronto, virou um festival de desemprego, falência e incerteza. Tudo junto e misturado. Bem dentro da média histórica, que o capitalismo adora repetir. Eu sempre gosto de lembrar que a tal da média histórica não é coincidência, é quase tradição. De tempos em tempos, parece que tudo dá errado ao mesmo tempo. Mercado de ações despenca, empresas cortam custos, e trabalhadores se veem correndo atrás do próprio rabo para pagar as contas. E não pense que só os grandes sentem o tombo. Não, o pequeno empresário, o autônomo, o trabalhador de carteira assinada menos todos, entram no mesmo barco furado. O vírus só acelerou o que já vinha ruim, escancarando as fragilidades do sistema. E aí, em meio a essa tempestade perfeita, cada notícia ruim se transforma numa espécie de déjà vu coletivo. Lá vem mais uma crise, pensa o trabalhador, já se preparando para apertar o cinto. Mas o que pouca gente percebe é que essa regularidade das crises revela algo bem mais profundo. Uma característica estrutural do sistema, que vai além de meros acidentes ou azar. E isso nos leva a enxergar o próximo elo dessa corrente complicada. Se tem uma coisa que aprendi, observando as crises econômicas ao longo das décadas, é que elas não são meros tropeços do sistema. Não adianta colocar a culpa só em um evento isolado, ou achar que é falta de sorte. A verdade é dura. As crises são praticamente o relógio do capitalismo, batendo ponto a cada ciclo. Essa regularidade não é obra do acaso, é parte da estrutura do jogo. A cada 4, 5, 7 anos, lá vem ela de novo, e todo mundo finge surpresa, como se fosse novidade. Mas para quem presta atenção, é só mais um capítulo do mesmo livro. É curioso como as pessoas ainda tratam cada crise como se fosse um erro de percurso, quando na realidade é o próprio sistema que provoca esse efeito sanfona. O capitalismo cria, cresce, incha e explode. Depois, começa tudo de novo. Não é à toa que grandes investidores vivem atentos aos sinais do mercado, tentando prever quando vai ser o próximo tombo. Aliás, quem aprende a ler esses sinais, pode até encontrar oportunidades no meio do caos menos, mas a maioria, infelizmente, só sente o impacto depois que o trem já passou. E por falar em sinais, existe um em especial que quase ninguém presta atenção. O comportamento de consumo da classe trabalhadora. É aí que mora o motor real desse sistema. E é sobre isso que vamos conversar agora. No fundo, quem faz a economia rodar mesmo é o povo que acorda cedo, pega ônibus lotado e faz a mágica do salário render até o fim do mês para esse clique. Mas é verdade, o dinheiro que sai do bolso de um trabalhador para comprar pão, pagar aluguel ou até aquele cafezinho na padaria, vira a renda do padeiro, do dono do imóvel, do barista. Esse ciclo é o coração pulsante da economia. Se a classe trabalhadora resolve apertar o cinto, até os maiores empresários sentem um frio na espinha. Não existe riqueza sem consumo, e não existe consumo sem quem trabalhe duro todos os dias. Para visualizar isso de forma prática, pense em uma cidadezinha do interior. O pedreiro gasta na mercearia, a dona da mercearia paga o mecânico compra material de construção. Assim, o dinheiro dá voltas e vai aquecendo tudo, em volta. Mas se por algum motivo, a confiança desse pessoal balança menos, seja por medo das tarifas de Trump, seja por medo de crises econômicas, o ciclo trava. E aí, meu amigo, até a economia mais forte começa a tremer nas bases. O segredo está justamente nessa rede invisível de trocas, onde cada pessoa importa. Agora, e se parte desse povo resolve guardar dinheiro debaixo do colchão,
ou deixar de gastar por medo do futuro? Bom, aí a história muda de figura. E é sobre esse descompasso que vou te mostrar a seguir. No universo real, nem todo mundo consegue poupar. Aliás, a maioria mal fecha as contas no fim do mês. Só que, por incrível que pareça, esse desequilíbrio acaba funcionando como uma engrenagem torta que mantém o ciclo do consumo girando. Enquanto uma parte dos trabalhadores consegue guardar um trocado para emergências, tem muita gente que se vê obrigada a recorrer ao crédito, parcelando tudo no cartão, pegando empréstimo, fazendo aquele malabarismo para não deixar o nome sujo. É um jeitinho que, no fim das contas, mantém as vendas aquecidas e evita um congelamento total da economia. Para você ter uma ideia, basta olhar o crescimento das dívidas das famílias nos últimos anos. O consumo financiado se tornou coisa padrão, e não só no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, o uso de cartões de crédito explodiu, principalmente durante as crises econômicas. Isso porque, mesmo sem dinheiro no bolso, muita gente continua gastando, movida pela esperança de que a situação vai melhorar lá na frente. E as empresas, do olho nisso, investem pesado em facilitar o acesso ao crédito, transformando o endividamento em um ciclo sem fim. Só que esse modelo, embora mantenha a economia respirando, cria um efeito colateral perigoso. Uma sociedade cada vez mais dependente do crédito fácil e vulnerável a qualquer solavanco. E aí, quando o dinheiro começa a circular rápido demais ou trava de vez, outros atores entram em cena, movimentando esse grande tabuleiro. É sobre isso que vamos tratar logo em seguida. A beleza menos ou o perigo do capitalismo está justamente nesse movimento constante do dinheiro. Ele sai das mãos do trabalhador, passa pelas empresas, roda no comércio e volta a ser distribuído em salários, compras e investimentos. É como se todos jogassem o mesmo jogo de tabuleiro, onde cada rodada movimenta as peças e gera oportunidades ou riscos para todos os participantes. Enquanto esse ciclo segue seu fluxo, a economia pulsa com energia, sustentando empregos, renda e projetos de vida. Um exemplo bem prático. Pense num bairro animado, cheio de pequenos negócios. O barbeiro corta o cabelo do padeiro, que compra o remédio na farmácia da esquina, enquanto a dona da farmácia vai ao mercado local. Cada um depende do outro, e todos sentem quando uma dessas engrenagens trava. E, claro, parte do lucro que as empresas conseguem nesse vai e vem precisa ser reinvestida, comprando máquinas novas, treinando funcionários ou abrindo filiais. Se o ciclo se mantém saudável, a vida segue no compasso do crescimento. Mas e se de repente as empresas decidem segurar o lucro, esperando a tempestade passar? Pois é, aí o ciclo desacelera, e todos sentem o impacto. É justamente sobre esse movimento, ou a falta dele, que vou aprofundar a conversa a seguir. Em momentos de incerteza, como os provocados pelas tarifas de Trump, ou em meio a crises econômicas, muitas empresas entram no modo defesa. Ao invés de reinvestir seus lucros em novos projetos, tecnologia ou contratação de pessoal, preferem guardar o dinheiro, esperando que o cenário melhore. Parece uma decisão prudente, mas na prática, isso funciona como areia na engrenagem do sistema. Menos investimento significa menos empregos, menos consumo e, claro, uma economia mais lenta, quase parando. Esse movimento é muito comum em períodos de instabilidade e até grandes corporações, que poderiam ser locomotivas do desenvolvimento, travam. Lembra quando, em 2008, bancos e indústrias seguraram tudo esperando o vendaval passar? Isso só acelerou o tombo coletivo. O pequeno empresário sentiu o reflexo rapidinho, sem crédito e sem demanda. Ele também se recolhe, ampliando ainda mais o círculo vicioso. E quem paga a conta no fim das contas? Exatamente a população que já estava mais vulnerável. Agora, pensa comigo. Se todo mundo decide esperar, a roda não gira e o medo só cresce. O resultado é um efeito dominó que pode transformar uma crise passageira em uma verdadeira recessão prolongada. E é justamente aí que mora o perigo, porque essa paralisia pode contaminar até quem parecia estar seguro. No próximo ponto, você vai ver como decisões desse tipo desencadeiam efeitos em cascata que afetam toda a economia quando a insegurança bate. Principalmente em cenários de tarifas de Trump e crises econômicas, o instinto das empresas é colocar o pé no freio. Esperam o tempo melhorar, como quem aguarda a tempestade passar antes de sair de casa. Só que, ao segurar investimentos, elas acabam provocando o que tanto temem. Uma recessão que se espalha feito fogo em palha seca. A decisão de poucos de guardar dinheiro se transforma, rapidinho, no efeito dominó que derruba empregos, fecha negócios e deixa famílias inteiras sem rumo. Exemplo prático, basta olhar para setores inteiros que pararam diante da incerteza. Montadoras segurando lançamentos, construtoras adiando obras, startups deixando de contratar. O medo se espalha, o consumo diminui, e a cada notícia ruim,
mais empresas aderem. O que era para ser uma pausa estratégica vira uma corrente de pessimismo. É como se todo mundo resolvesse fechar as cortinas ao mesmo tempo e o palco da economia ficasse às escuras. Esse ciclo é cruel, porque quanto mais gente espera, mais difícil fica reverter a situação. O problema, porém, não para por aí. Quando o clima é de instabilidade total, até a confiança dos investidores começa a derreter. E isso afeta um dos pilares mais sensíveis do sistema, os mercados financeiros. E é justamente sobre essa onda de instabilidade que vamos falar a seguir. Com as tarifas de Trump entrando em cena, o ambiente de negócios global ficou ainda mais nublado. Empresas multinacionais, que antes faziam planos de expansão ou abertura de novas fábricas, começaram a repensar cada passo. Sabe aquele investidor que já estava com o pé nos Estados Unidos, animado para apostar alto, agora pensa 2, 3 vezes, e muitas vezes prefere esperar, ou até levar o dinheiro para outro lugar. O receio não é só perder lucro, mas ser pego de surpresa por novas medidas ou retaliações de outros países. Isso é especialmente visível em setores que dependem de cadeias globais, como tecnologia, automotivo e agronegócio. Quando uma empresa dessas decide segurar a onda, a decisão afeta toda uma rede de fornecedores, empregados e até o consumidor final, que sente a escassez de produtos ou preços subindo. É um efeito cascata, onde a incerteza se multiplica, e quanto mais incerteza, maior a tentação de esperar. O dinheiro, que deveria circular, simplesmente estaciona. O resultado desse clima de expectativa é claro: menos investimento, menos inovação e uma economia travada, à beira de uma recessão ainda mais profunda. Mas esse nervosismo não fica só nas fábricas e empresas não. Ele invade também os corredores de Wall Street e as bolsas pelo mundo afora, criando um ambiente onde ninguém sabe onde pisar. E é exatamente sobre essa instabilidade dos mercados que a gente vai se aprofundar no próximo ponto. Quando o clima de incerteza se instala, não demora muito para que as bolsas de valores ao redor do mundo entrem em modo pânico. Quem já investiu em ações sabe, basta uma notícia ruim, um boato de tarifas de Trump, ou rumores de novas crises econômicas para ver aquele gráfico despencar, como se não houvesse amanhã. Os investidores, que em tempos calmos apostam no crescimento, passam a agir movidos pelo medo, tirando dinheiro daqui, tentando adivinhar para onde correr. E, nesse cenário, até o mais experiente sente o frio na barriga. Essa instabilidade cria uma verdadeira dança das cadeiras. Quem pode ir, busca refúgio em ativos considerados mais seguros, como ouro ou dólar. Outros simplesmente retiram dinheiro do mercado, esperando uma nova oportunidade. O problema é que esse movimento coletivo de segurar só agrava o cenário de paralisia econômica. O medo se retroalimenta. Cada queda das bolsas é vista como sinal de que a situação vai piorar ainda mais, o que leva a mais retiradas e mais instabilidade. E o mais interessante ou assustador é que esse nervosismo nos mercados acaba se espalhando para toda a sociedade. Empresas param de contratar, consumidores fecham o bolso, e o ciclo de pessimismo vai ganhando força. Mas por que, afinal, todo mundo age desse jeito, mesmo sabendo do risco? No próximo ponto, vamos explorar o paradoxo que mora no coração desse sistema. Olha só que ironia. Quanto mais medo do futuro, mais as empresas decidem não investir. Elas esperam passar a tempestade. Mas esse comportamento coletivo só ajuda a transformar a garoa em dilúvio. É o típico paradoxo do capitalismo. Todo mundo quer evitar uma recessão, mas as ações tomadas por precaução acabam sendo justamente o combustível da crise. E isso vale tanto para multinacionais, quanto para aquele pequeno lojista da esquina, que adia o plano de contratar mais um funcionário ou reformar a loja. Esse paradoxo se repete de geração em geração. Empresas seguram capital trabalhadores, freiam o consumo e os bancos travam o crédito. E aí, mesmo quem ainda teria condições de investir ou gastar, acaba entrando na onda do esperar para ver, alimentando um círculo vicioso. Quando olho para esse padrão, percebo que não é falta de vontade ou talento, é um instinto de autopreservação que, somado em escala, provoca justamente o caos que todos temem. No fim das contas, quem sofre mais é sempre a base da pirâmide, aquela maioria que não tem rede de proteção. E o resultado é um mercado parado, salários congelados e oportunidades evaporando. Mas o capitalismo ainda reserva mais surpresas, especialmente quando medidas de proteção como tarifas de Trump criam efeitos inesperados nos preços e nos custos do dia a dia. E é sobre isso que vamos mergulhar a seguir. Quando as tarifas de Trump entram em vigor, os preços começam a subir em vários setores, especialmente nos produtos importados. O consumidor sente primeiro no supermercado, depois no posto de gasolina e, em pouco tempo, até na fatura do cartão de crédito. E o pior, essa alta não vem acompanhada de mais emprego ou aumento de salário não. É só o custo de vida aumentando enquanto a renda continua parada,
menos uma receita perfeita para a temida estagflação. Imagine viver em um país onde tudo fica mais caro e, ao mesmo tempo, o desemprego dispara. Mas já aconteceu em várias crises econômicas da história. Esse cenário cria uma pressão gigante sobre famílias e empresas. O empresário que depende de matéria-prima importada vê os custos dispararem. É obrigado a repassar parte disso para o consumidor, que por sua vez diminui as compras. O ciclo vai se agravando, tornando o ambiente econômico ainda mais instável. E nesse clima, ninguém quer arriscar. Nem quem vende, nem quem compra, nem quem investe. O medo de perder dinheiro fala mais alto do que a vontade de crescer. E é aí que o sistema mostra sua face mais imprevisível. Enquanto alguns tentam se proteger, outros tentam encontrar brechas para lucrar com o caos menos. Mas o saldo geral é de desconfiança, estagnação e tensão social crescente. E como será que os líderes políticos reagem a esse cenário? Bom, a resposta, como você vai ver a seguir, nem sempre agrada ao resto do mundo. Diante da instabilidade crescente, Trump adota uma postura de força, aquela velha ideia de resolver no braço como se fosse possível controlar a economia global no grito. Ele impõe tarifas, ameaça adversários comerciais e bate no peito como se pudesse ditar as regras do jogo sozinho. Só que, no mundo real, as coisas são bem diferentes. Países ao redor do globo olham desconfiados para essa estratégia, percebendo, rapidamente, que o preço desse musculamento acaba sobrando para eles também. Ninguém gosta de ser usado como escudo numa guerra que não pediu para entrar. O que acontece é quase uma aula prática de relações internacionais. Europa, China, América Latina menos todos começam a buscar alternativas, novas parcerias e rotas comerciais para fugir do impacto direto das tarifas de Trump. Empresas multinacionais também não querem ser pegas no fogo cruzado. Por isso mudam planos, adiam investimentos e muitas vezes levam suas operações para territórios mais previsíveis. A tentativa do resolver tudo no grito só aumenta a sensação de isolamento dos Estados Unidos. E enquanto Trump insiste nessa tática, o resto do mundo se articula para não pagar a conta sozinha. Isso cria um ambiente de resistência, com países retaliando, montando blocos econômicos ou acelerando acordos regionais. A cada nova medida, a confiança global vai se desfazendo e o risco de novas crises econômicas aumenta. No próximo ponto, a gente aprofunda como essa aposta pode ser bem mais arriscada, menos e ineficaz menos do que parece à primeira vista. Recorrer às tarifas como solução para instabilidades é quase como jogar dados no escuro, esperando que o número certo apareça. A lógica parece simples: proteger a indústria nacional, impor custos para os concorrentes estrangeiros, mostrar força diante das crises econômicas, mas na prática, o efeito costuma ser bem diferente do prometido. É uma aposta de alto risco, que dificilmente entrega o resultado desejado, e, pior, pode desencadear ainda mais incerteza no cenário internacional. O próprio histórico das crises mostra que, em vez de resolver, esse tipo de medida costuma só adiar o inevitável. Exemplo clássico: cada tarifa imposta pode gerar retaliação, criar gargalos na cadeia de suprimentos e fazer os preços dispararem. O resultado é um jogo de perde-perde, onde todos saem machucados, especialmente a população mais vulnerável. Empresas que dependem de insumos importados veem seus custos aumentarem, e consumidores pagam a conta na prateleira. E ou se repete: menos confiança, menos investimento, mais desemprego. As recessões, longe de sumirem, só ficam mais frequentes e muitas vezes mais profundas. A grande verdade, que poucos gostam de admitir, é que as causas das crises econômicas estão enraizadas nas estruturas do sistema, não nas soluções de emergência de cada governo. E enquanto essa lógica predominar, é certo que veremos esse filme repetidas vezes. E quando as pessoas percebem que o problema é estrutural, surge uma discussão ainda mais incômoda sobre quem realmente ganha e quem perde nesse jogo. No fundo, toda essa conversa sobre tarifas de Trump, crises econômicas e instabilidade esconde um problema muito mais profundo e que pouca gente gosta de encarar de frente. O buraco está justamente na estrutura do sistema, que funciona como uma máquina implacável de concentração de renda. Ano após ano, vemos a riqueza escorrendo das mãos da classe trabalhadora e da classe média direto para o topo da pirâmide. Enquanto uns contam moedas para pagar o básico, outros acumulam fortunas dignas de contos de fadas. Não é exagero. Os números mostram uma redistribuição maciça acontecendo a olhos vistos. Essa dinâmica não é acidental, nem resultado de azar ou má gestão pontual. É parte do DNA do capitalismo moderno. Quem tem mais poder, mais acesso e mais informação consegue multiplicar ganhos, mesmo em tempos de crise, enquanto o resto da população fica à mercê das decisões tomadas em salas de reuniões distantes. Você percebe isso quando vê bairros inteiros decaindo,
pequenos negócios fechando, enquanto grandes corporações registram lucros recordes. Parece até roteiro de filme, mas é só a realidade cotidiana. O pior é que, quanto maior a desigualdade, mais difícil fica encontrar soluções reais para as crises econômicas. O sistema, que deveria gerar oportunidades para todos, acaba cavando um abismo entre poucos privilegiados e a maioria que rala para sobreviver. E esse abismo não para de crescer, mudando até a forma como a renda nacional é distribuída. Próximo ponto. A gente vai se aprofundar nesse cenário em que a elite domina cada vez mais, e o resto luta por uma fatia cada vez menor. Os números são assustadores, mas não surpreendentes para quem observa de perto. Hoje, cerca de 10% da população concentra mais da metade de toda a renda nacional. Isso mesmo, metade do bolo fica nas mãos de uma minoria que a cada ano aumenta seu poder de barganha, influência e capacidade de ditar regras. Enquanto isso, os outros 90% ficam se espremendo, disputando empregos cada vez mais precarizados, brigando por migalhas e lutando para não escorregar ainda mais para fora do sistema. É uma competição desigual, onde a sensação de não ter para onde correr vira o novo normal. Esse cenário de hiperconcentração de renda não aparece do nada. Ele é resultado direto das políticas econômicas, das crises recorrentes e das tais tarifas de Trump, que só aprofundam o fosso entre o topo e a base. O trabalhador vê o salário encolher, o poder de compra evaporar e a qualidade de vida se deteriorar, enquanto a elite diversifica investimentos, protege fortunas e aproveita oportunidades criadas pelas próprias crises. É um ciclo perverso, onde a mobilidade social vira uma ilusão distante para a maioria. Mais alarmante é perceber como esse desnível estrutural começa a corroer até mesmo a base do poder americano. Quando a maior parte da população luta para sobreviver, a estabilidade social e política fica por um fio, e isso, inevitavelmente, afeta o papel dos Estados Unidos no cenário global. No próximo ponto, vamos ver como o Império Americano, antes inabalável, começa a mostrar rachaduras bem visíveis. Durante muito tempo, o mundo olhou para os Estados Unidos como o centro indiscutível do poder, fosse pelo dólar, pelas forças armadas ou pelo tamanho da sua economia. Só que nos últimos anos, essas certezas começaram a ruir. A cada crise econômica, a cada tarifa de Trump, as fissuras do Império Americano ficam mais expostas. O dólar ainda reina nas transações globais, mas muitos países já buscam alternativas, tentando se proteger das oscilações e das pressões vindas de Washington. A supremacia militar, antes usada como moeda de troca em negociações, agora esbarra em conflitos cada vez mais complexos e caros. A verdade é que manter o topo sai caro demais, principalmente quando a base está se desmanchando. Enquanto a desigualdade interna cresce, o poder externo dos Estados Unidos também enfraquece. Países aliados já questionam o custo de se alinhar cegamente. Empresas multinacionais repensam investimentos e até grandes acordos internacionais parecem menos confiáveis. Essa fragilidade abre espaço para que outras potências menos como China, Rússia e até o bloco europeu se organizem e desafiem abertamente a hegemonia americana. E, claro, isso não acontece de um dia para o outro. O processo é lento, cheio de idas e vindas, mas cada nova crise deixa a estrutura um pouco mais abalada. No próximo ponto, vou mostrar como as ações recentes do governo dos Estados Unidos da América, especialmente após as tarifas de Trump, mudaram de vez o jogo no tabuleiro global e criaram um clima de desconfiança difícil de reverter. A era das tarifas de Trump foi um verdadeiro divisor de águas no cenário econômico internacional. Empresas que antes viam os Estados Unidos como porto seguro para seus investimentos, passaram a olhar para o país com uma ponta de desconfiança. Não era só o medo de perder dinheiro, mas a incerteza diante de regras que mudam do dia para a noite, afetando contratos, cadeias de suprimentos e até relações diplomáticas. Países inteiros começaram a repensar acordos, buscar alternativas e criar estratégias para reduzir a dependência de um parceiro que, de repente, deixou de ser previsível. O reflexo foi imediato. Empresas multinacionais mudaram rotas de produção, redirecionaram fábricas e até abandonaram projetos promissores nos Estados Unidos da América. O que antes era símbolo de estabilidade, virou sinônimo de risco. E risco, no mundo dos negócios, é sinônimo de menos investimento e mais cautela. Para o cidadão comum, isso pode parecer distante, mas na prática, significa menos empregos, menos oportunidades e um mercado cada vez mais imprevisível. A reputação construída em décadas foi colocada à prova em poucos anos. O efeito cascata dessa mudança de percepção ainda está só começando. Com os Estados Unidos vistos como um parceiro instável, o mundo passou a procurar alternativas, redescobrindo velhas alianças e formando novas estratégias de sobrevivência. E é justamente sobre essa busca por novas opções, motivada pelo medo das tarifas e sanções, que vamos aprofundar a seguir.
Diante do novo cenário, empresários e governos ao redor do mundo começaram a repensar estratégias. Ninguém quer ficar à mercê das tarifas de Trump ou de sanções econômicas lançadas de surpresa. A resposta foi rápida: redirecionar investimentos, diversificar parcerias e apostar em blocos regionais, como o BRICS ou a ASEAN. Países que antes viam os Estados Unidos da América como referência passaram a olhar para a China, a Índia, ou até vizinhos próximos em busca de estabilidade. E isso mudou não só mapas de exportação, mas todo o jogo de influência global. Para as empresas a lição foi clara: depender demais de um único mercado, especialmente dos Estados Unidos, pode ser um risco difícil de justificar para investidores. Muita multinacional migrou produção para outros países, buscou fornecedores alternativos e revisou contratos. No setor tecnológico, por exemplo, fabricantes de chips, celulares e computadores aceleraram acordos fora do eixo, e a Europa objetiva evitar ser pego de surpresa por mudanças repentinas, mantendo a roda girando. Custe o que custar, essas decisões não são apenas reativas, são estratégicas e mostram como o tabuleiro global está em transformação. E essa busca por alternativas balança, inclusive, o tradicional alinhamento automático da Europa com os Estados Unidos, tema que vou aprofundar logo no próximo ponto. Durante décadas, a Europa caminhou lado a lado com os Estados Unidos, seguindo quase que religiosamente as orientações vindas de Washington, menos fosse em política econômica, fosse em temas de segurança. Mas as tarifas de Trump, junto com uma sequência de crises econômicas e tensões geopolíticas, começaram a desgastar essa relação. A dependência cega de energia, tecnologia e proteção militar foi exposta como uma fraqueza. Políticas anti-Rússia, que pareciam consenso até pouco tempo, hoje já são motivo de debates acalorados, principalmente em países onde a população começa a sentir os efeitos das sanções no bolso. O resultado? Uma Europa cada vez mais fragmentada, com governos tentando equilibrar interesses internos e externos, muitas vezes à custa de antigos compromissos. Países como Alemanha, França e Itália repensam sua postura, questionam a lógica de seguir os Estados Unidos em tudo e buscam alternativas para não afundar junto caso o parceiro americano despenque de vez. Esse movimento cria fissuras dentro do próprio bloco europeu, tornando decisões coletivas cada vez mais raras e difíceis. Enquanto isso, outros atores globais aproveitam o vácuo. A China, por exemplo, se apresenta como alternativa pragmática e estável, pronta para oferecer parcerias sem exigir alinhamento ideológico. Esse novo cenário abre espaço para transformações profundas na política e na economia da Europa, menos inclusive para o surgimento de governos com propostas mais ousadas e, quem sabe, até de esquerda. Mas isso é papo para o próximo ponto. Diante do desgaste do relacionamento com os Estados Unidos e do fracasso de algumas políticas anti-Rússia, a Europa se viu praticamente encurralada. Ou diversifica suas alianças, ou perde espaço no cenário global. Nesse contexto, a China surge como um parceiro cada vez mais atraente. Para muitas nações europeias, fortalecer laços econômicos com os chineses virou uma questão de sobrevivência, seja para garantir acesso a mercados gigantescos, seja para fugir da instabilidade causada pelas tarifas de Trump e novas crises. O pragmatismo fala mais alto, e o mapa da influência global começa a se redesenhar diante dos nossos olhos. Esse movimento de aproximação traz consequências políticas profundas. À medida que a dependência dos Estados Unidos da América enfraquece, surgem brechas para discursos e projetos mais progressistas. O eleitor europeu, cansado de austeridade do receituário neoliberal, abre espaço para partidos de esquerda e coalizões alternativas que propõem uma nova agenda social. A mudança, claro, não acontece da noite para o dia, mas já é visível em países onde a população clama por renovação e menos submissão a interesses externos. A crise deixa de ser só econômica e passa a ser também política, sacudindo estruturas tradicionais. Enquanto a Europa se reinventa, o cenário global fica cada vez mais imprevisível. E nesse tabuleiro em constante transformação, os Estados Unidos tentam desesperadamente manter seu papel de protagonista, muitas vezes, recorrendo a estratégias arriscadas para conter o avanço chinês e dos países do BRICS, e é sobre esse duelo e a nova postura dos Estados Unidos da América diante da China que vou aprofundar agora. Durante muito tempo, a estratégia dos Estados Unidos foi clara: integrar a China ao capitalismo global, esperando que o país se tornasse apenas mais uma peça obediente do tabuleiro. A aposta era que, ao crescer economicamente, Pequim se curvaria às regras do jogo ocidental, aceitando a liderança americana, sem questionar. Mas a realidade se mostrou bem diferente. A China não só cresceu, como desenvolveu seu próprio modelo, misturando capitalismo de Estado com disciplina social. E no processo, virou concorrente direto dos Estados Unidos da América em praticamente todos os setores. O plano original fracassar,
Washington partiu para o tudo ou nada tarifas de Trump, bloqueios tecnológicos, ameaças veladas e até campanhas de desinformação. Só que esse movimento revela mais desespero do que estratégia. Os americanos perceberam tarde demais que a China não só aprendeu o jogo, como agora dita suas próprias regras, costurando alianças com países emergentes e disputando influência nos mercados mais lucrativos do planeta. O resultado? Mais tensão, menos previsibilidade e uma escalada que põe em risco a estabilidade global. É um verdadeiro cabo de guerra. Mas um cabo de guerra, onde os Estados Unidos já não têm mais tanta vantagem. A cada nova medida restritiva, a China responde com inovação, investimento em tecnologia e fortalecimento do BRICS, mudando o equilíbrio de forças. E é justamente sobre esse papel do BRICS e a nova postura chinesa que vamos mergulhar no próximo ponto. A resposta chinesa ao isolamento promovido pelos Estados Unidos foi rápida e estratégica. Em vez de recuar, a China apostou em fortalecer laços com outros países emergentes, consolidando o BRICS como um bloco alternativo ao Ocidente. Isso não foi só retórica de discurso, foi ação concreta. Investimentos pesados em infraestrutura, acordos bilaterais, expansão tecnológica e até o desenvolvimento de moedas e sistemas financeiros próprios. O objetivo é claro: reduzir a dependência do dólar, ampliar mercados e garantir que nenhuma sanção americana consiga realmente asfixiar o crescimento chinês. Esse movimento tornou a China muito mais autossuficiente. Hoje, o país já produz internamente uma fatia enorme do que antes dependia de importação. Investe pesado em energias renováveis, inteligência artificial, robótica e biotecnologia. No comércio internacional, lidera iniciativas como a Nova Rota da Seda, ampliando sua influência sobre a África, América Latina e até parte da Europa. Enquanto isso, os Estados Unidos assistem a esse avanço sem conseguir montar uma resposta à altura, presos entre tarifas de Trump e crises econômicas que só desgastam sua posição global. Resultado é uma divisão cada vez mais clara no cenário econômico mundial. E nesse novo desenho, a China parece ter muito mais chances de sair vencedora. Enquanto os Estados Unidos enfrentam desafios inéditos, a sua influência e estabilidade é sobre essa divisão e as perspectivas do futuro global que vamos falar. No próximo ponto, o tabuleiro econômico mundial está mudando de forma tão acelerada que muita gente nem percebeu o tamanho da transformação. De um lado, vemos a China cada vez mais forte, autossuficiente, liderando o BRICS e expandindo seus tentáculos para todos os cantos do planeta. De outro, os Estados Unidos tentam manter o controle, usando tarifas de Trump e políticas protecionistas, mas acabam tropeçando nas próprias crises econômicas e perdendo a confiança que já foi seu maior patrimônio. O resultado é uma divisão inédita, em que antigas alianças se desfazem e novas rotas de comércio surgem fora do eixo tradicional. Enquanto isso, empresas e investidores vão se adaptando, buscando oportunidades em mercados alternativos, longe do dólar e das incertezas criadas por Washington. O consumidor comum talvez só perceba esse choque aos poucos, sentindo as mudanças no bolso, na oferta de produtos e até nas notícias sobre o futuro do trabalho. Mas quem observa de perto, como eu, Richard Wolff, sabe, a economia global está em plena reconfiguração e a tendência é que a China saia cada vez mais na frente, ditando os próximos capítulos desse jogo. A grande pergunta agora é: como cada um de nós vai se preparar para esse novo mundo? Porque o cenário está posto, mas as respostas e adaptações ainda estão sendo escritas. E por falar em futuro, tem uma provocação importante para a gente explorar logo em seguida. Depois de tudo isso, você ainda vai acreditar que as crises econômicas são só má sorte? Ou finalmente percebeu que faz parte de um sistema desenhado para enriquecer poucos e empobrecer muitos? Quantas vezes você já se sentiu travado pelo medo, pela incerteza, ou por decisões que vêm de cima e mudam toda a sua vida, sem pedir licença? Está disposto a continuar esperando que alguém resolva? Ou vai começar a enxergar os sinais, buscar conhecimento real e se preparar para tomar as rédeas da sua própria história? Quero saber de você, qual dessas mudanças te deixou mais indignado? Em que ponto da crise você sente mais na pele? Compartilhe aqui nos comentários a sua experiência ou visão. E não se esqueça de provocar o debate. É só quando a gente fala, questiona e interage que esse tipo de conteúdo faz sentido de verdade. Seu comentário pode abrir os olhos de quem ainda está perdido na multidão, repetindo o discurso da maioria sem perceber os perigos batendo à porta, e para não perder nenhuma análise profunda, nenhuma reflexão estratégica e nenhum alerta importante sobre as próximas viradas da economia, se inscreva agora no canal e ative o sininho. Só assim você garante que vai estar um passo à frente do colapso, preparado, consciente e quem sabe pronto para transformar a própria vida. Bora juntos nessa? O próximo capítulo está só começando.